É para começar bem o dia, galera. Quem não sabe faz ao vivo, né? Bem, vamos lá, galera. Eu brinco que o meu nome é Jesus, o meu apelido aqui é Thiago. Eu trabalho no Magazine há mais ou menos uns 10 anos. E acho que o objetivo aqui é a gente passar um pouco sobre recomendações, não só questão de boas práticas, porque acho que a tecnologia sempre vai evoluindo, né? Então, às vezes tem alguma coisa que a gente fazia no passado que hoje em dia a gente tem que se atualizar, né? Eita. Bem, então eu vou falar um pouco sobre essa questão de APIs, algumas recomendações, e vou fechar um pouco falando sobre API Gateways, que eu acho que estão totalmente relacionados a esses três assuntos, né? Bem, então falando um pouco sobre OpenAPI, né? Da onde que veio esse negócio, né? A questão de Application Programming Interfaces, que é a API em si. E aí, basicamente, Nossa, está um pouco alto. Você pode abaixar um pouquinho? Beleza, valeu, obrigado. É a questão de interface padrão independente de idioma para APIs RESTfuls, né? Porque sempre tem essa questão do idioma que fala, pô, como é que o árabe tem os caracteres lá? Então, tem maneiras de padrões para que a gente consiga se conectar, tanto quanto humanos ou computadores, né? E aí, é a questão de permitir que os humanos e computadores descubram e entendam os recursos de serviço sem acesso ao código-fonte, documentação ou inspeção de tráfego de rede, para que você consiga entender o que aquele negócio faz sem você ter que abrir lá, é o famoso black box, né? Então, você não sabe direito o que tem ali, mas você consegue tirar proveito das regras que estão ali dentro, né? E aí a gente chega na questão também, que está bem relacionado, que é da plataforma aberta, né? Que eu acho que é um pouco do que o próprio Magalu está tentando construir aqui. Eu acho que a gente ainda está engatinhando, mas eu vejo bem forte isso mais para o futuro, num curto período. Essa questão de escrever um sistema de software baseado em padrões abertos, etc., com a API é onde vai dar a liga e conectar esse negócio, né? Que a gente consegue fazer essa parte externa, publicada e totalmente documentadas, né? Eu acho que quem já viu alguma coisa mais referente aí, sei lá, talvez um Swagger File lá, onde você entra e consegue se virar, é como a gente vê que é o mais próximo dessa situação. Por que APIs são importantes, né? Cara, tem uma velocidade muito grande quando a gente fala de integração, porque você centraliza essa regra de negócio e você não tem que ficar colocando em vários lugares, né? Um caso engraçado até, quando eu entrei no Magazine, mais ou menos uns 10 anos atrás, a gente tinha uma dificuldade com cálculo de frete. Então, era uma regra que ficava dentro do banco de dados, tudo que você tinha ficava replicado em 4, 5 lugares diferentes, aí alguém chegava lá do comercial e falava, pô, preciso agora dar frete grátis para uma cidade X, ou um estado X. Você tinha que mexer em 4, 5 lugares diferentes, e quando você centraliza isso e expõe através de uma API, você ganha muita velocidade. Todo mundo tira proveito daquilo que você está consolidando, né? Tem essa questão de automação também, porque você consegue cada vez mais automatizar o que você está fazendo, buscar regra, validar alguma coisa, ver o que está rolando, e com isso você ganha eficiência, né? Bem, algumas recomendações aí. Então, acho que duas que é muito importante quando a gente se fala de APIs entenda os códigos HTTP e use eles, né, da melhor maneira possível. E essa parte de usar o log com carinho, né? Eu acho que a gente sempre fala da questão do calor humano no Magazine, eu acho que é legal a gente também ter isso até para os nossos logs, né? Não é aquela questão, vamos colocar tudo lá, a gente tem que ter um cuidado com o que a gente está fazendo. Então, quando a gente fala de códigos HTTP, qual que é o grande objetivo, né? A gente entender o que está acontecendo, né? E eu mesmo já fiz muito isso quando eu estava lá no começo da minha carreira, que era, eu só conhecia 2 códigos. Ou era 200 ou era 500 e o resto tanto faz, né? Então, mas se tivesse algum problema de validação, aí eram 200 lá que o cara seguia a vida, né? E isso fica difícil quando você começa a analisar essas evoluções, porque você precisa entender o que está acontecendo. Então, basicamente, os 2xx lá é quando alguma coisa deu sucesso, é um computador comunicando com o outro, uma API falando com o outro, alguma coisa deu sucesso. Os 3xx lá, que é os 300, 301, 302, que é de redirecionamento, talvez você chegou no lugar errado, estava consumindo alguma API, agora ela foi para outro lugar. Essa parte de erro no lado do cliente, que é os de 400 para cima ali, né, um 404, que alguém não achou alguma coisa, algo similar, e os famosos 500, que é do lado do servidor. Beleza? Show. Então, vamos lá, né? O código do Zentão é um pouco como eu falei. Eu peguei essas fotos aqui, que eu adoro esse site, que é o Status Code for Dogs. Então, cada código ele tem um cachorrinho exemplificando o que acontece. E, cara, esse daqui eu acho que deve ser um dos mais famosos, porque, cara, quando as coisas acontecem, né? Dá até aquela emoção ali, caramba,
deu bom, né? Você está ali meses construindo alguma coisa, e quando dá o 200, fala, show de bola. E como eu falei, é importante a gente entender isso e até conseguir colocar isso para ter essa visão de o que a gente vai usar quando dá certo, né? O tratamento de erro e tal, para que a gente use os códigos corretos, beleza? Tem a questão do unauthorized, né? Que é, putz, cara, você não pode entrar aqui, digamos assim. Então, poxa, é uma baita numa dica para, pô, como é que você faz? Talvez a minha autenticação está errada, ou eu estou usando um token que já expirou, alguma coisa do tipo. Então, é importante entender para que você saiba que você está fazendo alguma coisa errada com quem você está se integrando. Tem a questão do not found, esse daqui acho que já, até quem navega em muito em sites às vezes acha, né, procura alguma coisa que não existe mais, né, aí tem um exemplo do cachorrinho que cava lá no buraco, fala, ué, cadê meu osso? Né? E aí eu acho que putz, exemplifica muito bem esse tipo de situação. A questão do, esse daqui é sensacional, expectation failed, né, então o cachorrinho tentando dar a mordida errada ali, né, e esse daqui ele tem uma questão muito legal, que ele é pouco usado, mas eu gosto muito dele, porque você pega a questão do que você está fazendo de header, o que eu vou aceitar quando eu estou fazendo esse request. Então, por exemplo, às vezes tem algumas integrações de JSON ou de XML, e você precisa que seja uma específica. E você fala, eu quero que devolva um JSON, só que você está conectando um lugar que só aceita XML, por exemplo. E ele vai falar, cara, eu não aceito devolver em JSON isso daí. Então, você tem que fazer o request errado, lembra? Que a gente falou que os 400 era o cliente que estava pedindo de alguma maneira, então eu acho muito legal também ter essa noção aí, né? E o Too Many Requests, que eu acho que esse daqui tem tudo a ver com quando a gente está falando até de integrações e de marketplace, que esse daqui basicamente imagina que você tem... eu lembro que uma vez eu vi um post que eu achei muito legal sobre isso, que ele estava explicando sobre como que você ia fazer, como você ia explicar um DDoS, né? O cara estava falando, cara, imagina que você chegou lá no McDonald's, entrou 1000 pessoas pedindo um lanche do Burger King. E aí o cara entra e fica falando, cara, não, aqui é o McDonald's, não é aqui, não é aqui. E só o tempo dele demorar para falar para essas 1000 pessoas, a gente, clientes comuns, é o 1001. Então tem que ficar esperando lá. E esse que ele exemplificou como que você faz um ataque, digamos assim. E para limitar esse tipo de coisa, quando a gente está fazendo integrações, às vezes a gente precisa ter um limite, né? Então, esse é o código que é usado para quando você faz o rate limit. Então, por exemplo, você está fazendo muitas requisições de um acompanhamento de pedido, pedindo a mesma informação muitas vezes num sistema muito maior. Para você se proteger, digamos assim, você acaba colocando essa limitação que você pode fazer um número de pedidos ou de requisições num espaço de tempo. Quando você passa disso, você começa a tomar um código específico, né? De novo, legal para entender como que está acontecendo essas integrações. E aí, falando um pouco da parte de logging, né, que eu acho que é muito importante para a gente saber como que acontecem as coisas. Tem um conceito muito legal que eu gostaria de compartilhar aqui com vocês hoje, que é essa questão de rastreabilidade cross-aplicações. Eu já falo isso um pouquinho mais para frente, essa questão de como que são os payloads, de entrada, de saída, e como que a gente usa esses dados, né? Então, tem esse conceito de Open Tracing, né, que ele começa, inclusive, na própria parte de rede. Então, é para você pegar um meta e você conseguir entender como que os sistemas estão conectados e quem que fez aquela requisição na origem, né? Porque conforme a gente vai evoluindo, o mundo que a gente está, ele fica cada vez mais complexo. E o pessoal de rede já descobriu isso há muito tempo, né? Quando eles tiveram que resolver esse problema, quando a gente fala no ponto de vista de conectividade até para internet, esse tipo de coisa, né? De onde que veio esse request, por quantos servidores passaram, esse tipo de coisa. E o mesmo se aplica aqui quando a gente está fazendo log, para a gente conseguir ter a rastreabilidade, né? Então, a gente tem dois exemplos, um que é um pouco mais monolítico, vou falar, imagina que a gente tem grandes servidores, mas poucos dele, e a gente está indo cada vez mais para separar o que é cada servidorzinho pequenos, e eles se falam entre si de uma maneira muito mais caótica, talvez, né? Então, como que você consegue saber que a requisição que está chegando no último cara, ali na última ponta, ou ali da direita, ou ali, quando ali em cima, no canto, como que você sabe de onde que veio esse negócio, né? Então, é um conceito de você fazer... ir passando para frente um header específico que você consiga ter a rastreabilidade. Isso é muito importante, porque você consegue ver que o cara lá da ponta final, na real, está vindo do primeiro. É ele que está fazendo uma enxurrada de requests, você consegue ver no fluxo da cadeia ali, aonde que está essa parte. Lógico que quando no passado era mais fácil, digamos assim, porque você tinha menos servidores envolvidos, mas quando a gente começa a falar de um mundo com microserviços, isso pode ganhar uma complexidade muito rápido, num curto período de tempo, né? Bem, e aí,
chegamos na parte de login, né? E aí você tem que tomar cuidado com o que você loga também. Você não pode pegar lá e colocar qualquer coisa, né? Acho que o mais clássico disso tudo é tokens de acesso, senhas de cliente, né? Então você tem que ter um mínimo ali de, poxa, tem dados sensíveis aqui do que eu estou fazendo, eu tenho que fazer alguma coisa com isso, ou descartar, ou colocar uma máscara. Isso é uma coisa que a gente tem que fazer no começo, quando a gente está fazendo essas integrações, até para não... Agora tem muita essa discussão referente a LGPD e coisas afins, então é importante a gente ter isso, né? Então tem um monte de dados chegando lá, você faz algum filtro, tem N maneiras de você fazer isso, tem inclusive quem usa um pouco mais dessa parte com o GCP, tem alguns filtros que você pode fazer, já está cuspindo ali no std-out, você já consegue eliminar muito do que você loga e possivelmente até nem pagar por isso. E tem para quem não entendeu aí essa piadinha, eu gosto muito, que é os dados quentes, né? E dados quentes são importantes porque você consegue tomar decisão em cima deles, né? Então, muito do que você loga, você vai acabar, então, inclusive, conseguindo gerar monitoramento do que está acontecendo ali na sua aplicação, como que está rolando, alguns alarmes, poxa, essa aplicação caiu, está tanto tempo sem fechar pedido, ou alguns relatórios, inclusive de venda, né? E o que está rolando? Nossa, está bem alto aqui. Desculpa, pessoal. E aí, tu pode também tirar insights disso, né? Esse que eu acho que é o grande lance. Quando você consegue entender melhor o que está acontecendo com os dados, você consegue tirar insights sobre isso, né? E aqui tem um ponto que é, por exemplo, a gente recomenda lá, né, algumas coisas, poxa, do que você vai logar, em qual parte, né? Tudo que é transacional é muito importante você ter a rastreabilidade. Então, você deveria logar tudo, desde que quando você está integrando ou quando você está vindo. Mas, em algum momento, talvez você tenha que tomar algumas decisões de o que você vai logar no quesito de navegação. Talvez eu vou logar só erro, as requisições que dão sucesso talvez não sejam tão importantes naquele momento. Então, existe uma maneira de você equilibrar isso também para você gerar o maior número de dados sem perder toda essa parte de monitoramento, relatórios e insights, né? Bem, chegamos até aqui, damos um grande overview, e eu acho que a ideia é que a gente consiga contar uma história de como que a gente evoluiu e chegou até aqui, né? Então, em 2010, a gente começou a fazer One API to rule them all. Quem não entendeu a referência, Senhor dos Anéis. Tá? A grande ideia a gente não tinha nada de API, estou sendo injusto, a gente tinha muito pouco API, e quando a gente foi evoluir o que a gente tinha na parte do e-commerce, a gente acabou fazendo uma API só que resolvia a vida de tudo. Fazia tudo mesmo, era um cara só que fazia tudo. E para quem não tem nada, é melhor um cara fazendo tudo. Mas aí a gente foi aprendendo como que a gente evoluía nesse sentido, né? E aí a gente acabou virando uma API legado, depois de vários anos, a gente olhou e falou, peraí, deve ter uma maneira melhor da gente fazer isso, e a gente foi sentindo algumas dores, inclusive, quando a gente foi fazendo isso. Pô, ela era uma API monolítica, era um grande naviozão lá, em vez de várias lanchinhas, tinha muitas linhas de código e muitas classes, né? Então, em 2010 isso era realmente muito... e tinha uma complexidade, inclusive, que até hoje algumas pessoas ainda... Esse sistema ainda existe, mas ele tem uma complexidade muito menor, mas as pessoas tinham até um pouco de medo, né? Nossa, eu vou mexer num negócio tão grande assim, né? E aí a gente tinha dificuldades, a gente tinha deploys muito lentos, sempre que ia fazer alguma coisa, demorava muito. E hoje a gente sabe que a gente não pode ficar esperando, né? Então, demorava muito para colocar as coisas em produção, então a gente conseguiu separar. Mas, enfim, os deploys eram muito lentos, demorava, empacava todo o sistema. Então, o cara mexia numa pontinha ali e acabava mexendo como um todo, né? Impactava um outro lado lá que ele não tinha a mínima ideia. O cara, pô, vou fazer só um ajuste aqui numa parte de produto, e aí a pessoa parava de conseguir se logar no e-commerce. Então, poxa, tinha dificuldades envolvidas, né? Até porque a gente tinha dificuldade até de escalar esse fluxo, né? Como é que a gente coloca mais pessoas mexendo num sistema só, sem que eles tenham essa interdependência, né? Aí, a gente tinha essa questão de novas implementações também, como eu falei, essa mistura de responsabilidades, porque, na real, ela fazia tudo. Era uma coisa que fazia tudo. Então, era a API piranga lá, né? Ah, tá ruim, joga lá e vai dar tudo certo. A gente, poxa, tem essa questão de falta de teste automatizado, que também jogava um pouco contra. Isso foi um erro que a gente teve no passado, e toda vez que você comete esse tipo de erro, em algum momento você vai pagar esse débito. E aí, por isso que é tão importante a gente ter um bom planejamento. O pessoal até fala, né? Poxa, esse débito técnico que você está colocando, um dia ele vai voltar para te assombrar, né? E a gente vivenciou tudo isso, né? E aí, para resolver isso, ou para exemplificar como que a gente conseguiu contornar isso, eu chego na parte de API Gateway, que eu, particularmente, sou muito fã, gosto bastante de como que a gente lida com essa situação.
Mas, basicamente, é que a gente consiga tirar proveito, até das pessoas que estão envolvidas nisso, basicamente nesse fluxo. Então, tem um app ou uma API que tem que se conectar com outra, você consegue separar algumas coisas. Então, por exemplo, a parte de segurança você coloca na primeira camada, né? E por que isso eu acho que é tão importante, isso como uma recomendação quando você vai fazer a integração? Porque eu já vivenciei isso no passado, onde o cara chega e fala, eu tenho que resolver esse problema de negócio. E o cara fala, beleza, vamos resolver o problema de segurança. E o cara passa tanto tempo ali, depois de um tempo, o prazo está super curto, ele fala, tá bom, agora eu resolvi o problema de segurança, mas o que o negócio queria mesmo? Então, você tem lá 10% do tempo para resolver 90% da parte de segurança. Então, com o API Gate, você consegue tirar proveito disso e focar no que você realmente precisa fazer para a área de negócio, para entregar valor, né? E aí você consegue colocar essa camadinha em cima. Você consegue, inclusive, ter bastante coisa referente a tráfego, o que está acontecendo, qual que é as chamadas, da onde que está vindo. Imagina se toda vez você tiver que reinventar a roda para fazer algo nesse sentido, né? Então, o API Gate também consegue te ajudar nesse sentido. Você vê, esse cara está vindo da requisição X, ou do aplicativo X, ou da versão desktop do e-commerce, ou da versão mobile, esse tipo de coisa. E aí você consegue, inclusive, fazer extensões. Beleza, eu fiz tudo isso, mas eu preciso de uma informação a mais. E aí? Tem alguns API Gates que permitem fazer isso, né? Sei lá, fazer uma outra requisição, pegar a informação que você quer a mais e consolidar e entregar para o ponto final. Por que isso é importante? Porque você consegue... Lembra que eu falei lá no começo dessa questão de você conseguir estender e melhorar as integrações? Você não tem que pedir para um cara que é responsável por uma coisa, ou vai lá, junta a informação no outro sistema e depois devolve. Você consegue escalar isso muito com mais facilidade, né? E, no final, alguma questão de transformação que você pode fazer quando está na última ponta. Como, por exemplo, o exemplo que eu dei agora há pouco, que é, poxa, eu preciso de uma requisição JSON, mas o cara que está ali atrás é um legado, ele só entende XML. Pô, você coloca esse cara na frente, ele faz a transformação, e você não precisa ir lá, tem que implementar na aplicação ali do final, todas essas variações. Então, acho que isso tem muitos benefícios envolvidos. Beleza? Até aqui, galera? Boa. E aí, o que a gente fez? A gente tinha essa API legadona, digamos assim, a gente tinha lá a nossa lojinha, e a gente usou o API Gateway, que é a APG, que hoje ela faz parte do Google, né? E aí a gente colocou ele na frente para ganhar toda essa parte de segurança, para fazer essa integração entre um e outros, e a gente queria ir mudando as coisas ao longo do caminho. E, com isso, a gente conseguiu mudar toda a tecnologia que estava por trás, sem ter que impactar quem estava na frente. Então, quem estava se conectando, ele achava que estava falando com o legado ainda. Só que, na verdade, a gente já estava trocando todo o motor ali, colocando essa parte, separando o que é a parte de carrinho, de checkout, separando a parte de produto, separando a parte de cliente. E aí, com isso, as novas implementações elas já conseguiam ir direto com um payload um pouco mais moderno, com códigos melhores, só que a gente ganhou uma velocidade muito grande, porque toda aquela parte que a gente tinha legado nas duas pontas, tanto a parte do e-commerce ainda precisava dar uma reformulada, vou chamar assim, e a gente ganhou uma velocidade muito grande, porque aí o cara falou, não, você só aponta para esse outro endereço aqui, você finge que é a API antiga, mas, na verdade, não é. E isso, apesar de ter muitas discussões sobre, poxa, às vezes, cara, não é a melhor maneira de se fazer as coisas, mas acho que aqui a ideia é compartilhar com vocês, porque a gente está resolvendo um problema real, e acho que tecnologia foi feita para resolver um problema real de negócio, e com velocidade. Então, às vezes, a gente faz algumas coisas que a gente não se orgulha tanto, mas a gente está resolvendo um problema, sabe? E aí você consegue fazer isso faseado. Cara, é o mesmo conceito do MVP. Eu fiz uma coisinha aqui que não é o estado da arte, mas eu consigo evoluir nesse sentido para eu ir colocando outros steps até que depois não seja mais necessário. Isso eu consigo tirar proveito dos novos payloads, novas tecnologias ou novas features que vêm acontecendo nesse sentido, né? Bem, inclusive, tem uma história legal que eu gostaria de compartilhar, que aconteceu na Black Friday, de alguns anos atrás. A gente estava no meio da Black Friday, e aí a gente viu que o nosso cálculo de frete não ia aguentar, ele ia realmente cair, ele não estava suportando o volume de carga que estava vindo, e a gente, um pouco antes, a gente tinha se planejado para fazer um outro cálculo de frete, que ele ficou pronto muito perto da Black, né? E a gente falou, putz, é muito perto da Black, vamos dar uma segurada aí, a gente acha que não testou direito. E quando a gente estava no meio da Black, a gente olhou e falou, não vai aguentar. Aí a gente ligou lá para o pessoal e falou, galera, não vai aguentar aqui, vamos virar para o sistema novo. E aí o pessoal falou, nossa, vocês têm certeza? A gente falou, cara, a gente tem certeza, vamos nessa. A galera falou, vamos, estou confiante também. E a gente virou na Black Friday, tirando proveito disso tudo que eu mostrei agora. A gente pegou no sistema legado, virou para o novo, ele fingindo que era o payload antigo, e a gente conseguiu passar a Black Friday sem cair.
Então, tem uma flexibilidade muito boa também nesse sentido, né? É ousado, não sei se faria de novo hoje, mas, enfim, mesmo assim te dá uma flexibilidade enorme em como que você evolui nesses pontos, né? Bem, chegamos aqui, então, como é que a gente começou a separar tudo isso? A gente começou a entender melhor sobre Kubernetes, né? Então, essa questão de containers, como é que você separa uma grande aplicação em várias aplicaçõezinhas, né? E aí a gente acabou fazendo um facilitador dentro de casa, que é o Teresa. Ele é open source, é como se fosse um PaaS para Kubernetes. A ideia dele é abstrair um pouco o que tem de kubectl ali, para que você consiga colocar aplicações muito rápidas em produção. Quem estiver interessado pode olhar aí no GitHub lá aberto, é open source. Quem quiser contribuir, por favor, nos ajude. Então, a ideia dele era, sem o Dockerfile, mas sem YAMLs, né? Então você só tem um Procfile, então você ganha em velocidade, não precisa ficar escrevendo tanta coisa. Tem alguns trade-offs, mas lembre-se que aqui a gente estava querendo colocar bastante coisa rápida em produção e testar rápido e falhar rápido e que a gente consiga tomar as melhores decisões na sequência. E com isso a gente faz a agilidade para o deploy e a gente não tem tanta fricção com o DevOps e o time de desenvolvimento, né? Essa aqui, eu que já estou um pouco mais tempo, é uma briga. Eu tenho a impressão que hoje está mais controlada, mas sempre tem aquela velha história de, não, minha aplicação está funcionando, o problema é de infra. Aí o cara fala, não, essa aplicação que não funciona e tal. Cara, acho que todo mundo que trabalha com tecnologia já vivenciou isso em algum momento. Eu acho que a gente está ficando num estado melhor, porque a gente está tendo mais controle, tem ferramentas que ajudam a gente até a entender o que está acontecendo ao longo do caminho e o que está acontecendo na nossa infraestrutura. Isso ajudou a gente a tirar um pouco disso também, né? Que a gente consiga ter autonomia para que a gente faça as coisas numa velocidade legal. Inclusive, eu aconselho vocês a virem depois, vai ter uma palestra legal sobre o Juju Betts, que ele vai falar sobre como que a gente adotou o Kubernetes no Magalu. Vai ser às 5h20, aqui no LabTech 1. Desculpa, às 3h20. 15h20, 3 da tarde. Legal? E aí a gente começou... Outra coisa que eu acho legal falar quando a gente fala de práticas de integração é como é que a gente faz o famoso BFF, né? Que é o Back-end for Front-end. Né? Então, a gente tem está cada vez mais desacoplado esse tipo de coisa, né? Como que a gente faz a telinha bonitinha e o que acontece por debaixo dos panos ali nos fios desencapados. E aí a grande ideia é como é que a gente consegue conectar tudo isso e tirar proveito. Né? Então, tem muitas coisas que a gente vai fazendo para conectar esses caras, mas a gente tem que cada vez centralizar mais a regra de negócio no back sem ter tanta coisa no front. Isso tem um benefício que você consegue pilotar, por exemplo, quando a gente está falando de aplicações mobile. Isso, você ganha uma velocidade para você conseguir pilotar ali a coisa sem que você tenha que ir lá, poxa, eu mudei toda a regra agora de alguma coisa específica que está no app. Aí você muda tudo isso, manda para a loja, aí os caras analisam, e aí 7 dias depois lá, o cara vai lá e fala, putz, não era bem isso, aí você vai, tudo de novo. Então, acho que tem uma velocidade, um desafio, que quando você faz esse tipo de movimento, você ganha muito em flexibilidade, né? E ganha, inclusive, em performance. Por que eu falo isso? Porque, poxa, em vez de você fazer cada um ir lá várias vezes para buscar várias informações, você consegue tirar proveito de um API Gate, ou um proxy, ou algo similar, para que ele faça o trabalho para você. Imagina você numa aplicação mobile que você precisa de informação de 5 sistemas diferentes e o seu celular tem que fazer 5 requisições. É muito custoso. Agora, imagina que você consegue colocar um servidor que está ali perto, ele faz uma e lá dentro ele se resolve. Então, tem um benefício envolvido nisso, até como que você vai se integrar. E aqui tem até um caso muito legal, que foi da própria Netflix que eles colocaram, que você tem a requisição e a própria latência envolvida. Porque aqui eles estão fazendo, acho que 9 requisições, 3, 6, 9. Então, precisa de 9 informações diferentes. Só que nessas 9 informações diferentes, imagine que, por exemplo, tem 5 delas que ela precisa de uma informação de um cliente. Então, ele vai e lá, toda vez ele vai e pega a informação do cliente, pega não sei o que lá, pega outra questão. Então, você gasta muito tempo, é muito desperdício computacional falando, né? Porque hoje, quando a gente está na nuvem, tem um benefício que o pessoal até brincava, né? Que ele pega o desenvolvedor preguiçoso, né? Porque antes, quando a gente tinha os bare metal lá, cara, você tem 2
você tem 2 computadores, ele topou aquilo, acabou. Vai topar a CPU, vai começar a degradar o sistema. Na nuvem, você tem essa elasticidade. Então, você faz alguma coisa que não está performando tanto, ele vai subindo mais lá, e, na verdade, você podia estar rodando com 3, mas, na real, você está rodando com 10, entendeu? Então, ele tem essa questão que a gente precisa se preocupar hoje em dia, que a comodidade que a gente tem um efeito colateral. E aí, nesse sentido, eles fizeram esse case aqui, que é, ele trocou as 9 requisições por apenas uma. Então, até a própria parte de rede ficou muito menor. Ele conseguiu tirar 20 chamadas redundantes que tinha do outro lado por causa dessa compactação. Eles separaram muito, entendeu? E aí, às vezes, quando você está fazendo essa transição, é importante também você ir fazendo em quebras menores, né? Hoje falam-se muito sobre essa questão, tem um monolítico, eu quero ir para o microserviço. E aí a galera começa a fazer nanoserviços, né? E quando você vai ver, você se perde, entendeu? E aí eu acho que é importante, qualquer um que estiver iniciando esse caminho aí, que ele tenha isso em mente. Vai quebrando em fatias um pouco menores, e depois menores, e depois menores, que eu acho que tem uma chance de sucesso, até para você que consiga fazer isso. Você consiga pegar e falar, tá bom, agora que eu sei exatamente o que eu tenho, eu consigo fazer uma requisição, eu resolvo minha vida, e até o próprio API que está ali, quando ele vai buscar essas outras informações, tem um benefício muito grande em performance. E eu acho que hoje a gente deveria focar muito nisso. Beleza? Bem, então, o que é o grande lance aqui? Acho que cobrimos um pouco dos pontos que a gente falou sobre integração e algumas recomendações que a gente acha importante para como que uma API vai se falar com outra. E um aprendizado que a gente teve foi que o gerenciamento de APIs permitiu uma flexibilidade para a gente fazer a transição para uma arquitetura mais ágil, focada em microserviços. E aqui algumas referências que eu acabei usando aqui em alguns dos meus slides. E era isso, pessoal. Muito obrigado. Se alguém tiver, eu vou aceitar alguma pergunta aqui agora, que eu ainda tenho um tempinho. Obrigado. Tem uma pergunta aqui. Manda aí. Valeu. Com relação ao API Gateway, como que foi a decisão de escolha entre a AppD e qualquer outro? E o AppD a gente sabe que está na cloud da Google hoje. A gente não tem ele como on-premise. Então, como que fica? Como que foi essa decisão? Cara, ótima pergunta. No começo, tinham outros players, inclusive, que eram um pouco mais atrativos economicamente. E, na época, inclusive, a AppD não era nem da Google ainda, ela era só a AppD, né? E aí, o grande diferencial que a gente achou é que eles não estavam só dando um serviço de prateleira. Quando a gente foi olhar, eles tinham um know-how muito grande em transformação digital. Então, eles conseguiram ajudar a gente, inclusive com conceitos, que era um momento que a gente estava passando. Eles não entregaram só uma ferramenta e falaram, usa aí, boa sorte. Eles ajudaram a gente a construir tudo que a gente estava fazendo. Então, foi realmente uma troca, uma parceria. Isso se valeu muito a pena, porque a gente olhou e falou, um API Gateway que é um pouco mais complexo, ele tinha mais funcionalidades, a gente não pretendia usar tudo aquilo, mas tinha um valor agregado junto, que foi muito importante para a nossa decisão. Então, a gente ponderou o que a gente tinha de técnico e o que a gente tinha também de negócio que ia nos ajudar. E aí, a gente acabou optando pela AppD. Legal? Mais alguma pergunta? Opa, pois não, tem uma ali no fundo. Nessa trajetória sua aí, o que foi seu maior acerto e o seu maior erro? Cara, o maior acerto... Cara, eu acho que o maior acerto foi errar rápido. Porque é engraçado isso. Porque eu acho que a gente não tinha medo de fazer as coisas, a gente não ficava planejando 9 meses, ia lá e dava um tiro de sniper, sabe? A gente ia fazendo coisas, lógico, que maior ou menor escala, mas a gente ia sempre evoluindo e sempre olhando para trás. Acho que esse que foi o nosso maior acerto. A gente errava e num curto período, a gente olhava e falava, cara, o que funcionou? O que a gente tem que fazer diferente? A gente não simplesmente olhou e falou, cara, a gente tem que ir para
sei lá, para microserviços e saiu fazendo e nunca mais falou sobre isso e 2 anos depois falou, ué, por que será que não funciona? Sabe? A gente conseguiu fazer espaços menores e conseguir fazendo essas evoluções. Esse eu acho que foi o nosso maior acerto, assim, conseguir fatiar. E por que eu falo isso? Porque o Magazine, ele é uma empresa bem antiga, mas ela é muito moderna ao mesmo tempo. Porque se você olhar os valores que ela tem, ela permite esse tipo de coisa. Então, acho que tinha um ambiente muito verde para a gente questionar algumas coisas que vinham sendo feitas da mesma coisa, que era, pô, a galera se planejava, fazia uma coisa, executava durante 1 ano, e depois falava, putz, não era bem isso que eu queria, então você pediu errado o negócio, aí voltava, e a gente conseguiu falar, pô, peraí, não tem maneiras de a gente fazer diferente isso? E tinha outras pessoas, inclusive da companhia, que já estavam fazendo isso na área que não era de tecnologia, sabe? Então, ter essa troca, acho que foi um acerto muito grande, assim. Quando você fala o maior erro, eu tenho um pouco de dificuldade de ver, porque eu acho que são vários erros pequenininhos, assim, que a gente, na verdade, eu vejo como aprendizado, entendeu? Então, por mais que a gente tenha feito algumas escapadas ou errado em alguma coisa, poxa, talvez esse serviço aqui a gente quebrou pequeno demais e tal, eu não acho que a gente chegou até algo que era irreversível, sabe? Pelo menos ainda não, espero que não aconteça, mas eu tenho um pouco de dificuldade de ver alguma coisa muito, muito fora, assim. Beleza? Pois não, tem uma... Tudo bem. Sobre unir os canais on e off, na sua visão, qual que é o maior desafio de unir essas 2 pontas? Cara, legal você ter comentado isso. Inclusive, acho que vai ter uma palestra da Thalita, que vai falar um pouco sobre esse assunto, mas eu acho que o maior desafio que a gente teve foi dados. E por que eu falo isso? Porque a maneira que a gente teve que construir algumas coisas para mostrar, inclusive, para o offline, digamos assim, ou para as lojas, que, na verdade, a gente faz parte da mesma empresa, que está no mesmo desafio, e não que era um concorrente, porque eu acho que foi natural, conforme a maturidade do e-commerce foi evoluindo, a gente olhava e falava, pô, a loja e o e-commerce são concorrentes, ele tem um overlap, quando você está dentro da empresa, é até mais desafiador esse tipo de coisa. Porque tinham pessoas que iam lá e falavam, não, está no mesmo aqui. Mas como é que a gente conseguia juntar dados o suficiente para mostrar e provar, para dar segurança para a galera que a gente estava indo no caminho certo? Eu acho que esse foi um dos principais desafios. Essa questão de a gente ter uma unidade, assim, sabe? E eu acho que a gente foi muito feliz, porque acho que as lideranças que a gente teve ao longo desse caminho sempre foram muito objetivas, e elas conseguiram dar uma clareza muito grande. Até o próprio Fred, quando começou o próprio e-commerce, não ser uma operação, um CNPJ totalmente separado ali, e tirar proveito da operação que já continuava. No começo do e-commerce, isso foi muito criticado, e hoje a gente ganha muitos benefícios. E até para essa própria parte quando a gente fala da junção multicanal, né? E você vê outros grandes players fazendo esse caminho, né? Não, peraí, eu era separado durante muito tempo, agora eu estou juntando para ganhar eficiência operacional. Então, acho que isso foi um grande desafio nesse sentido. Galera, acho que acabou o tempo. Obrigado pela presença de todo mundo aí. Bom dia.